Conversas Cruzadas está trabalhando a partir da crise paraguaia, do seu encaminhamento, a perda de mandato pelo presidente Lugo, sua sucessão, a relação com o Brasil, com os demais países, e estão se manifestando os telespectadores pelo conversas.cruzadas@tvcom.com.br. Adão Santos, Renato Manfroy, Alexandre Luna e Jorge Gelser. Obrigado pela participação. Da mesma forma, aos tuiteiros que aí estão no @Conversa Cruzada. E seja um seguidor do nosso programa, @Conversa Cruzada. Além disso, vote na interativa, né? Você entende correta a forma como o presidente Lugo foi afastado do poder? Ligue para 8401-0360, responda sim, opção 1, não, opção 2. Querido Ricardo Soderman, diz para nós aí como é que a posição brasileira pode ser interpretada por nós e por quem nos olha de fora para dentro. É sempre cautela, a gente faz que vai, mas não vai, é problema do Paraguai, não vamos estragar nossos negócios. Como é que o Brasil está e como historicamente tem se posicionado com relação ao Paraguai e aos vizinhos de um modo geral? Bom, a posição que a presidente Dilma tomou é uma posição de cautela, o que é, de certa forma, vinha sendo a política do Itamaraty ao longo de toda essa história, né? Eu acho que durante o governo Lula houve uma alteração, um aumento um pouquinho, né, na escala de reclamações, na escala de participação da diplomacia externa. O Brasil nunca teria tomado ações como receber o Ahmadinejad ou se aproximar tanto do Chaves se não houvesse um interesse específico do Brasil em criar uma ponta, uma aresta, sempre pensando naquele assento do Conselho de Segurança. Então, pode até colocar mais um aí na parada. Morales, o Evo Morales, o Lula, talvez ele tenha uma predileção por esse tipo de personagem. De certa forma, ele está com o Maluf agora, né? Quer dizer, tem algo aí que era diferente da história da diplomacia brasileira ao longo dos tempos. Óbvio, eu estou sendo um pouco sarcástico, mas eu acho que o Brasil tem se portado de uma maneira interessante agora, né? Buscando reconstituir a autoridade do país. O Paraguai precisa continuar funcionando. O Paraguai faz parte do Mercosul, mesmo seja um player pequeno dentro do contexto, mesmo que a gente tenha problemas de disputas de terra, ou que a gente tenha um regime corrupto, os nossos automóveis acabam indo para o Paraguai, todo esse tipo de situação, todo o contrabando do Paraguai para cá é uma fronteira de difícil administração, né? Essa fronteira tríplice, né? Mas eu acho que essa ação cautelar tem sido interessante. Eu queria só trazer um ponto que, contribuindo com o que o senhor estava falando, o Lugo foi construindo ao longo desse tempo, ele foi desconstruindo o seu apoio, né? Ele tentou, num determinado momento, fazer um processo porque lá ele não pode se reeleger. Ele tentou passar uma emenda para se reeleger e ela não passou. Então, obviamente, isso aí deve ter ficado... E antes da presidência, que história ele tinha, além do bispado com paternidade? Isso também é um ponto complicado, porque isso vai minando o apoio. Um avião nunca cai por um erro, um avião cai por uma sucessão de erros. O governo Lugo tem feito uma sucessão de erros. Isso atentou... Todo aquele pessoal da Igreja Católica que eventualmente o apoiava, no momento de descobrir que ele era bispo e tinha 2 filhos, tem um problema de caráter aqui e de moral. Ele poderia ter tido 2 filhos, como poderia ter sido um padre pedófilo, né? Ou seja, o problema moral está ali. Isso já afasta, mas ele foi minando esse tipo de coisa. Eu acredito que também, de certa forma, a política externa do Brasil tem... o Ahmadinejad teve agora na Rio +20 e não foi feito todos os salamaleques que foram feitos antes. Até porque eu não sei se ele aceitaria ser recebido por uma presidente mulher, né? A gente esquece desse tipo de coisa, mas nós estamos falando de um regime não democrático ou específico das suas crenças religiosas. Todo regime teocrático é complicado, né? Acho que o Brasil, então, tem se portado uma posição interessante nesse aspecto. Quer manter as suas relações, eu acho que, de certa forma, também o Brasil tem tido uma posição interessante com relação à Argentina, né?
O governo Lula, quando o Evo Morales encampou a Petrobras lá dentro, o governo Lula ficou quieto. Já a Dilma agiu fortemente contra a Cristina, porque os investimentos da Petrobras na Argentina também ficaram em questão, né? Em questionamento. A presidente Dilma tem sido muito mais eficiente nesse aspecto da defesa dos interesses econômicos do Brasil, porque ela é uma administradora, ela é uma gestora, ela entende esse aspecto que a relação internacional, ela vai construir as relações, em última instância, comerciais, né? Da mesma forma com que, sei lá, se os nossos turistas vão visitar a Espanha e não podem entrar na Espanha, é um problema de relacionamento, é um problema econômico até da Espanha, deveria recebê-los porque, né, são divisas que estão entrando. Então o governo se manifesta com relação a isso, né? A relação com o Paraguai, no plano econômico, é muito mais significativa na questão da energia. É este que é o problema sério. Quer dizer, com a Bolívia nós temos o gás, o combustível de um modo geral, com a Argentina a energia. Não dá para brigar assim também com eles, né? Vou colocar um posicionamento em relação a algumas questões da nossa política externa nesse período, concordando algumas coisas que o Ricardo apresenta e até tentando responder a tua pergunta. Para o Brasil, o relacionamento com os países com os quais ele faz fronteira na América do Sul são sempre relacionamentos de resultados finais proveitosos se não forem tomadas decisões infantis ou decisões, como eu poderia dizer, decisões ideológicas, decisões de arrobo, decisões demagógicas, decisões de vaidade, como foram feitas, o gancho que eu vou fazer, talvez no período do presidente Lula, que criou um grande mito em torno da sua imagem. Veja, em nenhum momento eu posso chegar e estar batendo no Lula, maltratando, não é isso. Eu me incomodo com a quantidade de erros que foram cometidos e oportunidades que foram jogadas fora por infantilidades, amadorismos, falta de raciocínio, falta de reflexão e falta de assessoria adequada. E falta de postura diante das suas assessorias. Posso citar um exemplo? A Dilma chamou os seus assessores. Dentre os seus assessores para resolver a questão do Paraguai estava o ex-assessor do presidente Lula. E ela o tratou como tal, como assessor. Assessor assessora, não sai dali gritando dizendo o que tem que fazer. O assessor diz, dá uma assessoria para que se tome decisão. E voltando à questão, quaisquer procedimentos que nós fizermos, sempre se nós trabalharmos com cautela, nós ganhamos, porque nós somos gigantescos. E sempre vai migrar para as nossas necessidades ou para os nossos planejamentos. Não dá nem para comparar. O Paraguai necessita muito mais de nós do que nós do Paraguai, tanto que o desespero deles não é com o Mercosul. O desespero deles minha Nossa Senhora, pelo amor de Deus, o Brasil vai dizer? Brasil, não faça nada errado conosco. Por quê? Porque não é uma questão desse governo cair. É uma questão da instabilidade interna que pode gerar. E a instabilidade pode trazer uma condição que, muito dificilmente, aqueles segmentos que provavelmente a esquerda diria assim, agora chegou a hora e tomaremos o poder, jamais tomará. Não vai, muito pelo contrário. Não haverá possibilidade de tentar organizar a sociedade ou fazer qualquer ascensão de quaisquer segmentos que estavam excluídos no processo histórico. Muito pelo contrário, não tem como. E não é porque a elite, não é nada disso, é pela configuração do Paraguai. Então, voltando. O Paraguai precisa de uma postura coerente do Brasil. A Dilma está tomando essa postura de uma maneira sensata. E olha como ela foi bem esperta. Ela pegou e disse assim, vou acompanhar o procedimento da Unasul. Com todo respeito, concordo com as questões políticas. Só lembrando a todos que pouco se falava na Unasul e nesta semana só se fala nela, que é a união dos países da América do Sul. Eu peço que as pessoas entrem na página da Unasul e vejam quais são os procedimentos para que as deliberações dentro da Unasul, projetos, sejam alavancados. Demora pelo menos 2 anos, porque tem que ter unanimidade, tem que ter no mínimo de 9 pessoas, depois de decidido lá, tem que ir para votação dentro dos seus respectivos congressos, com prazo de 60 dias. Mas já tiraram o Paraguai em 24 horas. Só que eles tiraram das reuniões. O problema é, que medida nós tomaremos em comum, todos do bloco, porque isso teria que ser aprovado, por todos os países pelo bloco internamente,
para aplicar sanções ao Paraguai. Nós podemos dizer assim, vamos deixar o Paraguai congelado, até definir, afinal de contas, a legalidade ou a ilegalidade. Que foi que se descobriu? É legal, mas o negócio não poderia ter sido feito dessa maneira. Como é que a gente corrige isso? Só fazer um comentário rápido para não tomar um tempo. Aí o Lugo teve uma postura bem interessante no início. Ele disse, vou acatar. Quando ele falou que vou acatar, ele teve o respeito de quase todo mundo. Agora, ele fez uma reunião exatamente com os homens do arroubo desnecessário na América do Sul. Aí ele volta, vou fazer um governo paralelo. É uma bobagem o governo paralelo, não vai dar em nada, mas sabe qual é o risco que corre? Pega a Constituição, ele está abrindo espaço para entrar com o estado de exceção. Porque se ele criar uma instabilidade lá, e eu como democrata acho que todo mundo tem o direito de criar associações para fiscalizar o governo. E tem que controlar o governo sim, mas ele abre um espaço. Aliás, eu peguei esse mote que o senhor me trouxe para chamar a Sandra de novo ao debate. Na minha leitura, esse governo paralelo é pouco mais que uma ONG. Não, acho que não chega a ser uma ONG, não. Acho que não tem a menor possibilidade de ser um governo paralelo. Quer dizer, um presidente que teve 4 votos apoiando. Lá no julgamento? Lá no julgamento, dificilmente vai fazer um governo paralelo. Mas algumas coisas me chamaram... O que seria um governo paralelo? Claro, qual é a força desse governo paralelo? Funciona na Câmara dos Comuns em Londres, mas não funciona no Paraguai. Bom, nós falamos de um outro mundo. Nós podemos amanhã declarar aqui, fazer um manifesto, publicar... Declaramos o governo paralelo. Isso. Não, nós não precisamos declarar. Nós já temos nas prisões, nós já temos em vários lugares governos paralelos. Presidente bairrista. Nós temos governos paralelos. Então é menos do que uma ONG. Muito menos do que uma ONG. Mas algumas coisas me chamaram muita atenção neste ano em que eu estou tendo um contato mais próximo com a realidade paraguaia. Muitos dos ministros que Lugo escolheu são técnicos e operam tecnicamente com uma formação feita, sobretudo, na Inglaterra e na Espanha. Técnicos e competentes? Técnicos e muito competentes. Por exemplo, e isso é um dado interessante. Numa das reuniões que eu participei no final de abril, eles me pediram essa assessoria para conhecer como é o programa italiano sobre o rientro dei cervelli. Quer dizer, a Itália, a União Europeia, tem um programa para que os nacionais que saíram dos seus países retornem. E o Paraguai estava querendo fazer isso. Então me perguntavam porque eu, enfim, por algumas razões conheço um pouco deste programa, que possibilidades nós temos de fazer com que os paraguaios que estão fora do Paraguai, que estão desenvolvendo atividades importantes, não somente na universidade, mas profissionais liberais, possam retornar aqui. E eu deveria, e possivelmente retorno agora na segunda quinzena de julho para lá, e a ideia era discutir este projeto. Bom, nós estamos diante de uma brasiguaia. Não sou muito brasileira. Não, mas eu realmente acho que é um país que precisa do nosso apoio. Mas acho que não só precisa do nosso apoio, tem algumas coisas que nós não nos damos conta. Não sei se todos conhecem, mas nós temos mais de 3 mil brasileiros fazendo doutorado no Paraguai. Nós temos uma quantidade de brasileiros na academia, que é um mundo do qual eu circulo, que estão trabalhando lá. Nós temos uma série de brasileiros trabalhando, por exemplo, na Organização Pan-Americana de Saúde, em Assunção. Muitos gaúchos. Muitos gaúchos, não. A minha relação foi muito mais com funcionários públicos, com funcionários ministeriais e com a área jurídica. Então, na área de ciência e tecnologia, eles estão implementando um programa muito interessante de ensino à distância, repetindo um pouco o programa uruguaio de que cada criança tem o seu computador, mas que este computador não sirva apenas para a criança trabalhar na escola, mas que sirva também para que os pais possam ver a temperatura, as mudanças climáticas, o que vai acontecer. Quer dizer, o computador como uma forma de integração da própria família. Cabe uma pergunta, até pela sua experiência no mundo acadêmico. A convalidação destes mestrados e doutorados feitos no Paraguai, não só no Brasil, como no concerto internacional? Este é um problema muito sério. Por exemplo, qualquer pessoa que sai do Brasil para fazer um doutorado fora
tem que revalidar o seu título. Eu fiz um doutorado na Itália, com bolsa do CNPq, com a professora da Unicinos, com liberação da Unicinos como uma universidade onde a Unicinos mantém um convênio. Voltei, tive que reconhecer o meu título. Reconhecer um título italiano, espanhol, portuguesa, tem uma... CNPq, história da Unicinos, tudo isso. Tudo isso. Eu quase isso não disse, foi suficiente. A senhora já saiu com a passagem e o reconhecimento. Faltava só fazer o curso. Isso. Aí fiz o curso, levei 2 anos para ter o reconhecimento do meu título. Então, imagina agora. Interessante que em maio eu participei de uma audiência pública no Senado, onde o senador, meu Deus, que foi reitor da UNB, Cristóvão Buarque, propunha a revalidação imediata dos títulos. Claro que os brasileiros não aceitam, porque tem toda uma questão de reserva de mercado, por um lado, e por outro lado, nós temos cursos realizados, cursos de doutorado realizados em 3 semanas, no Uruguai, no Paraguai, não tanto no Uruguai, mas no Paraguai e na Argentina, que são realmente vergonhosos. O doutorado precisa de um processo de discussão, de reflexão e de pesquisa. Então, também não concordo com essa revalidação. É um problema muito sério. Mas, de qualquer modo, nós temos na Argentina aproximadamente 5.000 brasileiros fazendo doutorado. E não apenas no Museu Social, que é uma universidade que a CAPES, que o Ministério da Educação, tem dificuldade de reconhecer. Também na Universidade de Buenos Aires. Assim como nós temos, nessa universidade americana, aproximadamente 3.000 brasileiros fazendo doutorado nas mais diversas áreas, frequentando aulas. Claro que é um modelo de doutorado que nós não aceitamos, porque para nós doutorado é todo um processo de investigação, é uma série de coisas. Não dá para pensar num doutorado que tu passa janeiro e fevereiro, julho mais 15 dias e está resolvido. Não é assim que se faz. De qualquer modo, nesta relação que nós colocávamos, os paraguaios precisam muito mais de nós do que nós deles, não sei, eu acho que tem que ter uma relação de equilíbrio. Não é por nada que nós estamos lá, não é por nada que nós estamos plantando soja. Tem toda uma corrente na América do Sul e que era liderada pelo Equador, que trata da soberania da saúde. Então, onde se discute, por exemplo, a questão de plantas medicinais e toda a riqueza da medicina, das terapias alternativas. E o Paraguai tem um ponto de destaque muito importante sobre isso. Em 2001, o FIDA financiou um projeto de mais de $1 milhão aqui para o Rio Grande do Sul, envolvendo os países do Mercosul, exatamente por isso. O que importa é saber, todas essas excelências que a senhora descreveu estão sob ameaça? Estão sob risco com esse... Não, todas essas excelências que eu conheci pediram demissão dos seus cargos. Estão em compasso de espera. A sensação que eu tenho, claro que é muito recente, não? A sensação que eu tenho é que eles não sabem Estou falando aqui em excelência como termo do mundo acadêmico. Claro. Não, e eu acho que assim, excelência ética também, excelência profissional, pessoas que se formaram em Harvard, eu não estou falando de pessoas que foram fazer um doutorado de férias. Eu conheci pessoas muito sérias, que trabalham muito sério, que estão recuperando patrimônio histórico. Quer dizer, estão recuperando o centro histórico de Assunção, que era uma coisa completamente abandonada. Então, eu acho que assim, toda a fragilidade que nós estamos vendo da democracia, as pessoas não estão sabendo por onde ir, o que fazer. Mas já se retiraram deste governo. E até onde eu pude conversar com essas pessoas, ninguém está apoiando este governo paralelo. As pessoas ainda não sabem por onde se movimentar. E daí eu acho que a posição do Brasil é muito importante. A posição que nós vamos tomar de cautela, de cuidado, eu acho que não é simplesmente tira do Mercosul, deixa no Mercosul. Até porque não é um processo tão fácil assim. Não é um processo tão simples assim. Que solução o Paraguai poderia copiar? Da sua própria história ou de outros exemplos do mundo? Pois é, de fato, da própria história temos poucas coisas, né? Porque o Paraguai, como República Latino-Americana, sempre foi vítima de processos abruptos, né, e violentos, inclusive, de construção de governos. Eu acho que o Paraguai tem pela frente um dilema muito grande. O Lugo, ele vai compor esse governo paralelo, na verdade, como uma forma de construir uma oposição civil, porque eu acho que, de fato, eu não teria as preocupações, Marcelo, de ver algum conflito maior. Eu não o vejo enveredando pelo caminho da violência ou mesmo de construção
de alguma ação mais drástica, digamos. Eu acho que ele está tentando fazer um contraponto político, né, no sentido de tentar criar uma situação em que exista uma referência política alternativa ao que se deu. Até porque, da forma como se deu, essa unanimidade, entre aspas, né, dentro das instâncias parlamentares, cria, de certa forma, uma necessidade de um contraponto, né? Senão parece que de fato houvesse uma unanimidade na sociedade paraguaia. E a gente sabe, a professora aqui nos ilustrou muito bem isso agora, que não é verdade, não existe essa unanimidade. Então é necessário um polo político que seja representativo desse conjunto da sociedade que não está de acordo com o movimento feito pelas suas instituições parlamentares e que não encontra nessas instituições a sua representação, por conta dessas mazelas da política latino-americana que está em construção, né? E que a gente sabe que as pessoas elas não constroem de uma forma absolutamente coerente o seu voto, né? E que o aprendizado democrático ainda está ocorrendo e que abre margem a coisas mais exóticas, né? Já foi citado aqui o Lula e o Maluf em São Paulo. Eu acho que são movimentos que são frutos ainda da situação que o povo vive, né? E o Lula não é um ingênuo, né? Ele sabe o que faz. Né, pessoalmente, digamos, não vejo com bons olhos, sem dúvida, isso não tem como engolir uma coisa dessas. Agora, o que eu digo é o seguinte... Mas nós já engolimos o Antônio Carlos Magalhães, agora o Maluf já... Nem como o Brizola dizia, né, aquele engolir de qualquer forma, mas eu quero dizer... Só Paulo Mudo. Exatamente. Mas falando do próprio, eu diria assim, não é verdade que o Lula foi um radical, que não soube fazer a política exterior e a Dilma sabe. Eu acho que, na verdade, é um conjunto de uma política alternativa que foi construída e que não há uma incoerência entre os governos Lula e Dilma. Há uma continuidade, com as características, é claro, específicas dos mandatários máximos da nação, mas há uma continuidade. O que o Lula inaugurou no seu período foi uma política independente, que não era uma novidade na história do Brasil, que vamos até a ditadura militar, não é? Para ver uma certa independência, mas o que ele trouxe de novidade? É que ele direcionou fortemente a ação na relação Sul-Sul. Essa relação Sul-Sul, né? Ou seja, América Latina, a África, a Ásia, enfim, isso ele deu muita força, que trouxe a ideia da Unasul, que trouxe a ideia, enfim, de um conjunto de iniciativas. Então, na verdade, a Dilma está dando continuidade a isso. E eu acho, nesse particular, que nós podemos, de fato, contribuir com a crise no Paraguai, evitando dois caminhos. Um seria o caminho da intervenção direta, a ideia de que, né, nós podemos ir lá e decidir pelos paraguaios o que eles têm que fazer. Acho que não é a natureza do Unasul, não é a natureza do Mercosul, não é a política do Brasil e não seria o correto que a fosse, né? Por outro lado, também nós podemos e devemos, na minha opinião, ser firmes enquanto nação, e me parece que esse está sendo o caminho, enquanto América Latina. Para quê? Para evitar situações piores. Porque, de fato, há quem possa dizer, bom, agora, já que temos uma situação de conflito aqui, vai surgir alguma confusão e vão aproveitar a confusão para ser mais radical ainda. Vamos prender, vamos bater, vamos arrebentar, né, um estilo do passado recente dessa nação e de outras da América Latina por parte de alguns setores. E isto me parece que aos países com firmeza condenarem o que aconteceu, que é legal. Imagine então se vier uma ação ilegal, ditatorial, militar, de forma radical. Muito pior será. Então, já é um certo alerta. Olha, tudo bem, né, mas tenhamos mais cuidado, porque nós também podemos ser mais radical do lado de cá. Nunca no sentido da intervenção, mas no sentido de trazer problemas econômicos num país que é frágil no meio do conjunto da América Latina. Então, esta advertência ela é salutar. É advertir, cuidado, o consenso das nações latino-americanas não vai concordar com a volta das ditaduras na América Latina e com posturas que quebrem a possibilidade de desenvolvimento da livre vontade popular através dos seus diversos mecanismos, que vão do voto às manifestações, às ações mais diretas. Duas interrogações para começar o próximo bloco, que será o penúltimo do programa. OEA, Organização dos Estados Americanos, e a ONU, em silêncio? Não chegou a vez dessas instituições internacionais ainda? A Unasul e o Mercosul. O Mercosul, um mercado que nunca deu certo, hein? Diga-se a bem da verdade, por falta de sintonia de legislação e tudo mais. E não pela convulsão de agora,
no dia a dia das relações comerciais desses países. A Unasul será pouco mais que um clube? Vamos verificar. E onde é que estão as Forças Armadas? O que mudou na América do Sul? Ninguém falou até agora, não se viu um militar nisso tudo. Tudo resolvido no Congresso, o que se fala da legitimidade, da legalidade. E as Forças Armadas, o Paraguai já teve ditadura. Os ditadores paraguaios costumavam fugir aqui para o Paraná, né? E ficavam por aqui. Vamos saber tudo isso no próximo bloco.